Oi pessoal, meu nome é João e vocês estão no canal do Residência Pedagógica. Vamos relembrar o que nós fizemos nas duas últimas aulas. Nós aprendemos a transformar graus em radianos e radianos em graus. Nós também, na segunda aula, aprendemos o que é uma circunferência trigonométrica e como identificar os ângulos nessa circunferência, certo? Já na aula de hoje, a terceira e a quarta semana do PET 5, do segundo ano noturno, nós vamos ver seno, cosseno e tangente. O primeiro, o seno. A definição é: no estudo de trigonometria do triângulo retângulo, temos que o seno de alfa é igual à medida do cateto oposto a alfa, dividido pela medida da hipotenusa, onde o alfa está entre 0 e π sobre 2. O seno ele é periódico, de período 2π, e ele também é limitado, e ele está entre menos 1 e 1. Então, todos os valores de seno vão sempre estar entre menos 1 e 1. Nós temos o triângulo OP, P duas linhas. OP, P duas linhas. A gente vai tentar encontrar a medida de alfa, seno de alfa. Então, AOP. Este é o ângulo que a gente vai trabalhar. AOP. Como a gente viu no slide anterior, o seno é a medida do cateto oposto a alfa sobre a medida da hipotenusa. Então, qual que é o cateto oposto a alfa? Esse aqui, ó, P duas linhas. E a hipotenusa é OP. Então, o seno de alfa é P duas linhas sobre OP. O OP, ele é o raio dessa circunferência. E a gente sabe que na circunferência trigonométrica, quando a gente constrói ela, o raio é 1. Então, OP vale 1. Então, P duas linhas sobre 1 é P duas linhas. P duas linhas é igual a OP'. A gente pode perceber que isso aqui é um retângulo. Então, o P duas linhas é igual a OP'. Então, o seno de alfa é igual à medida do segmento OP'. Aqui nós vimos quando o ângulo está no primeiro quadrante. Lembra da aula anterior? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Então, nós estamos aqui no primeiro quadrante. Vamos ver como vai ser o seno do ângulo quando ele estiver no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. No segundo quadrante, o seno também vai estar no eixo y acima do ponto 0, 0. Então, esse ângulo formado aqui, vamos chamar ele de alfa também, este ângulo alfa aqui, o seno dele, o seno de alfa é igual à medida de OP'. A medida do segmento de OP'. Então, vai continuar aqui no eixo y na parte positiva. Quando nós vamos para o terceiro quadrante, nós temos este ângulo aqui, o alfa. Então, o seno de alfa aqui no caso é igual à medida do segmento OP'. Vamos continuar com essa medida. Mas percebam que o OP' agora ele está para baixo, ele está nos números negativos do eixo y. Então, vai ser uma medida negativa do ângulo. E aqui no quarto quadrante a mesma coisa. Ele está para baixo do ponto 0, 0. Ele está nos números negativos do eixo y. Certo? Então, no primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo e no terceiro e no quarto quadrante o seno é negativo. Aqui a gente pode perceber aquilo que eu falei, que o seno está entre menos 1 e 1. A gente percebe que ele nunca chega acima do 1 e nunca chega abaixo do menos 1. Ele sempre está nesse intervalo. Se a gente fizer aqui, continuando essa curva, continuando esse gráfico, a gente vai sempre estar
nessa curva, subindo e descendo, sempre entre -1 e 1, ok? O seno tem período 2π, porque ele começa aqui no zero, quando ele faz a curva e chega em 2π, ele começa de novo como ele começou no zero. Ele sai do mesmo ponto e continua fazendo a mesma coisa, então ele sempre repete. De 2π em 2π, ele repete a mesma curva. Isso que significa ele ter período 2π. Agora vamos falar do cosseno. Quando estudamos a trigonometria do triângulo retângulo, temos que o cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente a alfa dividido pela medida da hipotenusa, onde o alfa está entre 0 e π sobre 2. O cosseno também é periódico, de período 2π, e o cosseno é limitado e está entre -1 e 1. Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no seno. Então nós vamos construir o triângulo retângulo POP', e nós vamos ter o ângulo AOP, que é o nosso ângulo alfa. Então, o cosseno de AOP é igual ao cosseno de alfa. E o cosseno de alfa, a gente viu aqui, é o cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. Qual que é o cateto adjacente? O OP', dividido pela hipotenusa. Qual que é a hipotenusa? O OP. Então, OP' sobre OP é igual a OP' sobre 1. Por que 1? Pelo mesmo motivo do seno. O OP é o raio, e o raio da circunferência é 1. Então, OP equivale a 1. OP' sobre 1 é igual a OP'. E OP' é igual a medida do segmento OP'. Então, o cosseno de alfa é igual a medida do segmento OP'. Aqui nós analisamos o primeiro quadrante. Vamos também analisar o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. No segundo quadrante, nós vamos perceber que o OP' ele está na parte negativa do eixo x. Então, o cosseno é menor que zero. No terceiro quadrante, nós vamos continuar nos números negativos do eixo x, na parte negativa do eixo x. Então, o cosseno aqui também no terceiro quadrante, quando o ângulo está no terceiro quadrante, é negativo. Já no quarto quadrante, o cosseno vai ser positivo, porque o OP' está na parte positiva do eixo x. Então, recapitulando, o cosseno no primeiro quadrante e no quarto quadrante ele é positivo, no segundo quadrante e no terceiro quadrante ele é negativo. E aqui nós vamos perceber também a mesma coisa que a gente viu no seno. Lá era a senoide e aqui é a cossenoide. É a curva que essa função cosseno faz. Então ela começa já no 1. Então cosseno de 0 é 1. Quando chega em 2π, ela está no 1 de novo. Então por isso o período 2π. De 2π em 2π, ela repete a mesma curva. E a gente pode perceber aqui, né? Aqui seria o nosso primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2, que é 0 graus a 90 graus, que é o primeiro quadrante. De 90 graus até 270 graus é o terceiro e o quarto quadrante. O cosseno é negativo. E do 270 graus até o 360 graus, o cosseno é positivo. Ele está acima do eixo x. E agora vamos definir a tangente. A tangente é a medida do cateto oposto a alfa dividido pela medida do cateto adjacente a alfa. Então nós vamos analisar aqui o triângulo AOT. Então, a tangente é a medida do cateto oposto. Qual que é o cateto oposto a alfa? AT, dividido pela medida do cateto adjacente. É o OA. A gente sabe que OA é raio, então OA vale 1. Então, tangente de alfa é igual à medida do segmento AT.
Aqui a gente pode perceber que o alfa está no primeiro quadrante, então é positivo. Aqui a tangente está acima do eixo x, ela está positiva. No segundo quadrante, a gente pode perceber que a tangente vai ser negativa. Percebam aqui que a parte laranja aqui, o AT, o segmento AT, ele está abaixo do eixo x, então é negativo. No terceiro quadrante é positivo, está acima do eixo x, então AT é positivo, logo a tangente é positiva. E no quarto quadrante a tangente vai ser também negativa, está abaixo do eixo x, AT é negativo, então a tangente é negativa. No primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante é negativo, no terceiro quadrante é positivo e no quarto quadrante é negativo. Ok? Aqui nós temos os ângulos notáveis da tangente. O π sobre 3, que é 60 graus, é igual a raiz de 3, então a tangente de 60 é raiz de 3. O π sobre 4, que é igual a 45 graus, então a tangente de 45 graus é 1. E o π sobre 6, que é 30, então a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Agora vamos ver uma tabelinha aqui, que ela é essencial para todos os exercícios que a gente for fazer daqui para frente. O ângulo a gente tem nessa coluna, o seno do ângulo nós temos nessa, o cosseno nessa e a tangente nessa coluna. Então, 0 graus, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, tangente de 0 é 0. 30 graus, seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aí a gente tem esses outros ângulos aqui. Não vou falar todos, está aqui na tabela. Vocês podem pegar ela aqui, parar o vídeo aqui e observar. De 45, 60, 90, 180, 270 e 360. Estão todos aqui. Aí vocês vão ficar em dúvida. Por que é que o 90 e o 270 a tangente está com esse risco? Esse risco significa que tangente de 90 não existe e tangente de 270 não existe. Por que não existe? Vamos olhar aqui. 90, ele é esse ângulo aqui. Aqui é 90 graus. Então, 90 ele vai para cima. Então, percebam que esse segmento que é o do 90, ele nunca vai cruzar com esse segmento que é o da tangente. Então, ele não existe. Não vai ter um ponto onde este segmento vai cruzar com este segmento. E a mesma coisa para 270. 270 é esse segmento aqui. E a tangente é esse segmento aqui. Não vai existir um ponto onde esses dois segmentos aqui vão se cruzar. Por isso que a tangente não existe. E agora vamos fazer alguns exercícios. O primeiro exercício é calcule o valor da seguinte expressão. Seno de 0 mais seno de π sobre 2 mais seno de 3π sobre 2 dividido por 2 vezes seno de π sobre 6. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esses valores de radiano em grau. 0 radiano, a gente sabe que é 0 grau. Π sobre 2 radiano é 180 graus sobre 2, que é 90 graus. 3π sobre 2 radiano é 3 vezes 180 dividido por 2 é igual a 270 graus. Então, nós temos aqui o 0, o π sobre 2, o 3π sobre 2 e agora o π sobre 6. Então, π sobre 6 radiano é igual a 180 dividido por 6. 180 dividido por 6, 30.
Então, 30 graus. Então, nós temos aqui seno de 0 graus, seno de 90 graus, seno de 270 graus e seno de 30 graus. Vamos olhar lá na nossa tabelinha quanto que vale cada um? Seno de 0 graus é 0. Seno de 90 graus é 1. Seno de 270 graus é menos 1. E por fim, seno de 30 é meio. Então, vamos resolver essa questão aqui. Nós temos 0 mais 1 menos menos 1 dividido por 2 vezes meio, 0,5. Então, o que é que nós temos aqui? Y é igual a 0 mais 1 menos menos 1 dividido por 2 vezes 0,5. Isso aqui vai ser igual ao quê? Menos vezes menos, mais. Então, 1 mais 1, 2 vezes 0,5, 1. 1 mais 1, 2, sobre 1. 2 dividido por 1, 2. O y é igual a 2. Resolvemos a primeira questão, a letra A. Agora, a letra B. Cosseno de π sobre 4. O que é π sobre 4? Vamos olhar aqui. π sobre 4 radiano é igual a 180 dividido por 4. 180 graus dividido por 4. Então, isso aqui é igual a 45 graus. Então, nós temos aqui 45 graus, cosseno de 45 graus. A gente viu que π sobre 2 é 90. Nós sabemos que π é 180. E nós vimos que π sobre 6 é 30. Então, vamos olhar na nossa tabela quanto vale cada cosseno. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 90 é 0. E cosseno de 180 é menos 1. Então, vamos voltar lá para o exemplo para a gente substituir. Nós vamos ter, então, cosseno, vamos chamar isso aqui de x. X é igual a isso aqui tudo. Então, x é igual a cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de π sobre 2 é 90. Então, cosseno de 90 é 0. Mais cosseno de 180 é menos 1. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual ao quê? Raiz de 2 sobre 2 vezes 0, 0. Então, a gente pode cancelar esse termo aqui. O que vai sobrar para a gente? Menos raiz de 3 sobre 2. Então, o nosso x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então, nesse exercício, o que nós fizemos? Nós pegamos a nossa tabela ou calculamos o seno de cada ângulo e o cosseno de cada ângulo. Simplesmente substituímos no lugar e resolvemos o probleminha. Então, esse foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, deixem aí embaixo nos comentários. Ative o sininho, se inscreve no canal para saber sempre que sair vídeo novo. E até a próxima. Bons estudos!